No vídeo de hoje, a fortíssima reclamação do Flamengo sobre a arbitragem em Bragança. O Tite nem apareceu para a coletiva. O Marcos Braz e o Bruno Spindel apareceram e fizeram pronunciamentos duros. O Flamengo tem razão. O Flamengo foi operado em Bragança. Nós vamos falar sobre isso. De novo, a arbitragem no centro do debate. E a culpa é da arbitragem. A culpa é da estrutura do futebol brasileiro. Enquanto não mudar, galera, o amigo aqui sempre diz nos vídeos, aqui no Brasil está se tratando no futebol, em relação à arbitragem, doença terminal com analgésico. E não se ataca o problema. Então o problema vai continuar aparecendo. É isso. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 200 mil inscritos por aqui. Bom, os dois jogos hoje das 18h30, uma dupla aí, tá? Para mim, vitórias de Botafogo em casa e Palmeiras fora. Vai lá, ó, no Aposta Ganha, as maiores cotações do Brasil. Link no primeiro comentário, jogue com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, clica no meu link, comentário fixado do vídeo de hoje. E um segundo recado antes da gente entrar nos vídeos, e vale para todos aqui, é um recado muito sério. Nós vivemos num país com 26 estados, mais o Distrito Federal, e cerca de 5.500 municípios. Somos todos brasileiros, do sul ao norte, passando pelo centro-oeste, nordeste, aqui do sudeste, e todos nós precisamos ter empatia, compaixão e estender a mão para os nossos irmãos brasileiros nos diferentes momentos de sofrimento que infelizmente nós experimentamos. Então, a gente não pode ficar alheio ao que o povo gaúcho está passando nesse momento, a todo o sofrimento do Rio Grande do Sul nesse momento. Eu acho que nós teremos a oportunidade de discutir, em momento oportuno, quando tudo isso passar, as políticas públicas, quais as entidades, instituições e pessoas que falharam nesse processo, que eventualmente tenham sido negligentes. Enfim, nós vamos discutir tudo. Mas agora o momento é de ajudar. E eu, honestamente, eu não vou levantar uma campanha específica de doação de Pix, de órgão governamental, enfim, porque eu quero estimular algo diferente aqui. Que você que tem a oportunidade de ou estar presente para ajudar no resgate, eu vejo que muitos irmãos gaúchos já estão fazendo isso, disponibilizando os próprios recursos. Eu não vou dar luz aqui ao cara que cobra R$500 para resgatar alguém. Eu não vou tratar disso. Eu não vou tratar do cara que tenta roubar jet ski, barco do outro. Sabe, assim, desse tipo de lixo humano, eu não quero tratar, eu não quero perder tempo para falar sobre isso. Porque eles, graças a Deus, eles são a minoria. A maioria é o povo solidário. Você que tem a oportunidade de resgatar pessoas, você que está aí do Rio Grande do Sul, você que está se deslocando para lá, o faça, que Deus te abençoe por isso. Você que tem a oportunidade de fazer qualquer tipo de doação, procure as instituições confiáveis, respeitáveis. Faça isso com cuidado, com critério, mas faça. O valor que você pode considerar irrisório, insignificante, ele vai impactar no somatório e muito na vida das pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando de recursos. Se você tem água para doar, se você... Caramba, ontem eu estava ouvindo a Gaúcha e a Guaíba. Aliás, parabéns aos colegas que estão fazendo trabalhos inacreditáveis, né? Fantásticos. E a Guaíba precisou sair do próprio prédio, teve que se instalar no prédio da TV Record, e numa estrutura básica ali de operação, mas conseguiu colocar a live no ar ontem e está no ar no FM lá em Porto Alegre. E eu estava ouvindo justamente na Guaíba, né, um entrevistado que falava sobre defesa do consumidor e sobre o aumento de preços sem nenhuma justificativa nessa tragédia lá no Rio Grande. Os caras estão aumentando o preço da água, amigo. Da água. Item de extrema necessidade, ainda mais num momento como esse. Os caras querendo tirar vantagem de uma tragédia climática humanitária, aumentando o preço da água. Eu recomendo, e isso era dito ontem lá na Guaíba, e é verdade, eu penso exatamente assim, que todo mundo marque muito bem o nome do estabelecimento que está fazendo isso, ou dos estabelecimentos, e nunca mais frequentem, que é o mínimo que eles merecem. Porque é o mínimo, tem mais coisa aí, eles podem receber as punições da lei, dos órgãos de controle, de fiscalização, e essas punições seriam muito bem-vindas. Então, se você puder doar, faça, mas procure instituições confiáveis, instituições com histórico e que nesse momento podem fazer esses recursos chegar onde tem que chegar, ok? Então é isso que eu estimulo você a fazer nesse domingo. Se você tiver
tranquilidade, calma, tá com o domingo livre, tá online aí no domingo, tá sabendo, se inteirando sobre a tragédia, quer doar, faça essa pesquisa, né? Converse com pessoas que eventualmente já tenham doado, busque, faça essa ajuda, que ela vai ser fundamental nesse momento. E muita, muita solidariedade aos irmãos gaúchos, as nossas orações daqui aos irmãos gaúchos. E olha, eu falo sempre que a gente tem que filtrar conteúdo de rede social, coisa que chega em rede social. Por favor, assim, não perca seu tempo, não gaste a sua energia, a sua saúde mental com quem quer fazer piada desse momento. Não perca seu tempo tentando rebater imbecis, preconceituosos, gente vil, gente mesquinha, gente sem sentimento, sem empatia, que nessa hora acha que tudo se resume à discussão ideológica e não consegue entender a magnitude, a dimensão de uma tragédia. Deixe esse tipo de gente no esgoto, que é onde esse tipo de gente habita. Não seja tragado junto a elas para esse esgoto, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar rapidinho do que foi o jogo e do que foi a arbitragem. Bom, acho que se você olhar o que foi o segundo tempo do Flamengo, o desfecho em termos de postura, ele é positivo. O Flamengo tem algumas mudanças que são muito importantes. Acho que duas delas, né? O De La Cruz atuando um pouquinho mais atrás, e é mais ou menos assim que ele faz o lançamento para o gol do Bruno Henrique, ali quase que na linha do meio-campo. E a entrada do Vinha no lugar do Ayrton Lucas, ela dá mais qualidade nas descidas, nos apoios ofensivos. O Ayrton Lucas é um cara mais de ultrapassagem, de velocidade do que de lucidez. Então o Flamengo termina bem o jogo. Mas, no geral, pegando o somatório dos 90 minutos, mais uma vez o Flamengo encontrou em determinados momentos do jogo alguma dificuldade para chegar ao ataque, para propor jogo. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da era Tite. E uma outra questão. Falávamos muito da solidez defensiva, agora eu posso colocar com muitas aspas, porque a gente tinha como base o Campeonato Carioca e em início de Campeonato Brasileiro o Flamengo já marcou 5 gols e tomou 5. E nós estamos falando de 5 rodadas, né? São 5 gols sofridos em 5 rodadas, não é isso? Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Botafogo ontem. Então, esse papo de solidez defensiva, ele já vai caindo por terra. Isso sem falar nos gols já sofridos na Libertadores da América. Esse papo vai caindo por terra e a dificuldade que o Flamengo ainda tem de gerar jogo de uma maneira natural também. O Red Bull Bragantino, o jogo ele é composto por duas equipes e as ações de uma interferem diretamente nas ações da outra, muitas vezes. Ontem, a gente também não pode esquecer que o Red Bull Bragantino tem uma queda de desempenho no segundo tempo. A saída do Gustavo Nunes faz o Bragantino perder essa pressão, essa pegada na hora de construir, de chegar ao ataque. O Lincoln é um jogador muito mais de cadência, né, um ritmo mais lento, e não era o que o jogo pedia ontem para o Red Bull Bragantino. Então tem uma questão de postura do Red Bull Bragantino, mas tem a postura do Flamengo. O Flamengo termina o jogo com agressividade e poderia ter virado sim a partida. É um alento no momento em que o time joga abaixo daquilo que a gente projeta. Ah, Jorge, mas empatar em Bragança é normal. O Flamengo nunca ganhou lá na era Red Bull. É verdade. A gente não pode tratar o resultado de ontem como algo terrível, trágico. Meu Deus, como pode o Flamengo perder 2 pontos em Bragança? Não, a questão não é essa. A questão é que, com o elenco atual e com a comissão técnica que tem, já se imaginava que em maio o Flamengo tivesse atingido um nível mais alto de performance. É simplesmente isso. Empatar com o Palmeiras no Allianz, perder um clássico para o Botafogo e empatar com o Red Bull Bragantino em Bragança, em termos de resultado, não tem nenhuma aberração aí. Aberração realmente não tem. Agora, a gente não analisa só resultado. É muito fácil a gente chegar e falar só de placar. Eu não falo só de placar, eu falo de performance. E muitas vezes a gente vive esse conflito, né? Porque o resultado é bom, e se a gente enxerga que a performance pode não ter sido tão boa, nossa, mas caramba, não vê problema em tudo, não vê virtude em nada. É a dura missão do analista. Eu acho que o Flamengo terminou bem o jogo e poderia ter virado, ok? Bom, sobre a arbitragem. Até para não deixar o vídeo muito gigante aí no seu domingo aí. Domingo tá pesado, né? Domingo tá pesado. Eu tô muito impactado ainda pelas coisas que vi e ouvi ontem. Desde o início disso tudo que aconteceu no Rio Grande, o dia que eu mais parei para ouvir a Gaúcha, a Guaíba, para ter, né, um noticiário mais profundo, foi ontem. E eu não preciso nem reproduzir aqui as coisas que estão viralizando e que vocês ouviram, né? Envolvendo criança, bebê. Eu tô meio atordoado nesse domingo, sinceramente.
Mas vamos lá, sobre a arbitragem aqui. O que eu particularmente penso dos lances, antes de falar das manifestações do Braz e do Spindle? Para mim, a expulsão, a anulação da expulsão do Luan Cândido, porque enxergaram, ainda no campo de defesa, na origem do lance, uma falta do De La Cruz do Pedro Henrique, para mim é uma viagem. Por 2 motivos. Primeiro motivo, com a imagem que temos, e o segundo motivo está atrelado ao primeiro, com a imagem que temos, não há a menor clareza de que o De La Cruz faz a falta no Pedro Henrique, de que é um contato faltoso. A minha sensação é de que os dois estão indo, cada um na sua direção, se cruzam, e aí o que acontece quando 2 corpos acabam se cruzando, pernas se tocam, ou vai acontecer uma trombada, ou vai acontecer a queda de um dos dois, e é o que acontece ali. Não me parece uma intervenção faltosa. O sem querer também é falta. Sim, quando o cara de repente vai tentar fazer um movimento de atingir a bola, de disputar, e sem querer ele acaba tocando no jogador. Mas ali era uma corrida. Os dois estavam olhando a bola que estava começando a viajar, eles estavam em corrida e se cruzaram. Colisão, sabe? Essa batidinha de trânsito, né? Raspou no... É como eu vi o lance. Não acho que aquilo seja para marcar uma falta e anular a sequência da jogada. A expulsão dada no campo do Luan Cândido, corretíssima. Mas o VAR procurou algo que... Inclusive o próprio pessoal do VAR, no áudio que eu ouvi hoje de manhã, fala algumas vezes, né? É acidental, mas olha, pode ter sido falta. Eu não consigo enxergar aquilo como falta. Acho que o Flamengo foi enormemente prejudicado nesse lance. Uma expulsão com 26 minutos de jogo muda o jogo. Primeiro tempo ainda, muda completamente o jogo. Acho que o Flamengo foi muito prejudicado. E o segundo motivo, para eu não entender como segura a marcação dessa falta do De La Cruz... Nós não tínhamos uma resolução de imagem e um ângulo de imagem que dava certeza, clareza desse toque, dessa falta. Não tínhamos. Falei isso ontem no Prorrogação, no YouTube da TNT Esportes. Dependendo de onde a transmissão é feita, se é na TV aberta, se é na TV fechada ou se é no pay-per-view, nós vamos ter uma diferente quantidade de câmeras. Ontem o jogo não era TV aberta, era pay-per-view. Na TV aberta, você tem uma produção muito mais sofisticada, muito mais moderna. No pay-per-view é onde você geralmente tem menos câmeras. É onde você tem a produção mais enxuta de jogo. Por uma questão de custo, por uma questão de padrão de transmissão, isso aí é de cada empresa. Então ontem, nem aquela câmera atrás do gol, a grua que os caras colocam atrás do gol, que sobe, desce, nem isso a gente tinha ontem. O VAR trabalha com as câmeras que a TV disponibiliza. Então, ainda tínhamos esse problema. Essa variação ocorre de acordo com quem exibe o jogo e de acordo com a estrutura de cada estádio. Bom, lance do Luiz Araújo. Esse lance do Luiz Araújo é no finalzinho do jogo, né? O Luiz Araújo está vindo em velocidade, o Vitinho está vindo na corrida, tem um contato, né? Braço ali do Luiz Araújo, o Luiz Araújo cai dentro da área, o contato que começa fora, o Luiz Araújo cai dentro, também é pedida a marcação do pênalti. Com o ângulo disponível, não tinha uma câmera no nível do campo, não tinha uma câmera atrás da linha de fundo, não tinha. Era uma câmera lateral que pegava o lance de cima. Com este ângulo, eu não consigo ter a certeza de que houve uma ação para pênalti do Vitinho em cima do Luiz Araújo. É a minha visão dos lances, que é mais complexa, mais restrita, em virtude das condições técnicas que tínhamos de operação para o jogo de ontem. Bom, aí, no campo, o Bruno Spindel já começa a esbravejar. O Marcos Braz entra no campo depois do jogo, o Bruno Spindel entra no jogo depois do jogo, o Bruno Henrique diz, não, contra o Flamengo é tudo diferente. O Bruno Spindel chega e diz assim, nós vamos falar em roubo, manipulação, para respeitarem o Flamengo a gente vai ter que usar esses termos? E o Braz, na coletiva, também diz, olha, na primeira rodada o cara acertou a favor do Flamengo contra o Atlético Goianiense e foi para a geladeira. É o quê? Se trabalha bem contra o Flamengo e é afastado? Então perceba que são 3 declarações que vão numa linha de passar para o torcedor o seguinte, é contra o Flamengo. Há algo direcionado contra o Flamengo. O que Braz, Spindel e Bruno Henrique fizeram ontem é inédito? Não. Não é. Eles podem ter razão em alguns pontos? Podem. Mas, por exemplo, eu não sei por que o árbitro de Atlético Goianiense e Flamengo, a arbitragem toda foi afastada. Sabe por quê? Porque a CBF não disse o motivo. Ele pode ter sido afastado justamente por um lance onde ele prejudicou o Flamengo, quando não expulsou o jogador que atingiu o Ayrton Lucas na cabeça. E deu só cartão amarelo e era um lance para vermelho. Ele pode ter sido afastado por isso. A equipe de arbitragem pode ter sido afastada pelo gol anulado do Baralhas, quando a gente vê a repetição, linhas e tal, e não tem certeza se estava impedido ou se não estava. A gente não sabe.
Eu acho sempre muito perigosas essas especulações, essas ilações. Ontem o Braz foi longe ontem, gente. O que o Braz falou foi algo muito sério. Tem que parar com essa história de celular ligado dentro da sala do VAR. O VAR tem que entrar na sala sem celular. O que ele está querendo dizer com isso? Existe marcação externa, influência externa? Alguém que fica de fora, o próprio CNM ou sei lá quem, que fica avisando pro VAR, foi, não foi, marca isso, marca aquilo. Isso é gravíssimo, essa fala do Braz é gravíssima. E é como eu sempre digo aqui, precisa ter base para acusar alguém de alguma coisa. É preciso ter prova material. É preciso ter algo que substancie. Não é assim. Não é assim. Então, nós vivemos esse reino da suspeita, o reino da reclamação, porque como eu digo, aqui se trata doença terminal com analgésico. Vai dar muito mais trabalho profissionalizar a arbitragem. O Braz fala, nossa, eu vi, coitado, ele estava pressionado, falando do Zanovelli ontem, o árbitro de Minas que apitou o jogo. Eu vi ele pressionado, eu nem fui lá depois do jogo, coitado, pressionar o cara, porque ele já estava com medo, ele já estava assustado, me deu pena. Mas, ô Braz, você sabe por que ele entra pressionado? Porque vocês todos, dirigentes, aumentam essa pressão. Porque em véspera de clássico, tem presidente de clube aqui no Brasil que manda soltar nota oficial dizendo, olha, esse árbitro aí já ferrou nós no passado, tomara que não faça de novo. Isso é o quê? Pressão. Porque em semana de clássico, presidente de clube manda ofício dizendo, tira esse árbitro do meu jogo. Isso é pressão que os dirigentes fazem. E o que você fez ontem, Braz, foi isso também. Foi pressão. O próximo cara que apitar o jogo do Flamengo vai entrar extremamente pressionado. E talvez por isso ele seja muito cuidadoso nos lances com o Flamengo. E talvez por isso ele acabe sem querer, não estou falando em intenção, beneficiando o Flamengo. E é isso que a gente fala do analgésico que trata a doença terminal. Porque aí você, beleza, você não atacou o problema, mas você atacou a dor momentânea. Ufa, aliviou, que é o próximo jogo. Opa, beleza, hoje ninguém prejudicou nós, porque a gente reclamou do outro jogo, hoje deu certo. Só que no jogo seguinte, o analgésico já não vai fazer mais efeito, a dor vai voltar e você vai se ferrar de novo. A gente tá vivendo esse ciclo do futebol brasileiro, isso precisa acabar. E isso só vai acabar, ou vai diminuir muito, quando a gente investir mais em tecnologia, como a questão do impedimento semiautomático, e quando a gente investir mais em preparação e profissionalização dos árbitros, porque o cara vai treinar, o cara vai se recuperar, o cara vai se preparar full time para a função que ele exerce, porque não adianta. Você acha mesmo que um cara que durante a semana está administrando empresa, está atendendo no consultório dentista, está cuidando de recursos humanos, aí no domingo ele chega no Maracanã para apitar um jogo, você acha que ele vai fazer isso com excelência? Vocês acham isso razoável? Numa profissão de alta cobrança, alta exigência, o cara tem que viver daquilo 24, 25, 36 horas por dia. Não dá para ser como é hoje, mas a gente precisa atacar o problema. Existe aí um tumor em crescimento, em metástase, espalhando. Eu sei que tem gente que não gosta de ilustrações que tem a ver com doença, mas, cara, o problema é muito grave. Você precisa atacar o problema. Retira o negócio, faz a químio, faz a rádio e toca a vida. Mas não dá para ir tratando com remedinho. Não, dá um remedinho para dor de cabeça, dá um analgésico aqui. Não vai resolver. Vai resolver um dia, 2 dias, no jogo seguinte. Depois não resolve mais. Esse é o meu ponto. Acho que o Flamengo foi prejudicado ontem no lance da anulação do cartão vermelho do Luan Cândido. Acho de verdade que o Flamengo foi prejudicado. Mas um dia você é prejudicado, um dia você é beneficiado. Eu não gosto dessa coisa de é tudo contra nós. Eles erram para todos. Até porque, se você olhar para o outro lado, as demais torcidas acham o contrário. Não, o Flamengo é o queridinho. Galera, esquece, eles erram porque são ruins, são inseguros. Você pega o áudio do VAR ontem, presta bem atenção nas intervenções do árbitro do campo, do Zanovelli. A voz do Zanovelli é uma voz trêmula, é uma voz tensa, nervosa, ofegante, de um árbitro que você percebe que está apavorado, porque é assim que o cara apita jogo no Brasil, ele apita apavorado. Ontem, ele deu os acréscimos, e eu estava vendo o jogo lá nos corredores da TNT Sports, antes de entrar na prorrogação, e eu estava conversando com o Caio Dini, nosso produtor lá. Cara, ele vai acabar o jogo, se pudesse. Ele deu só 5, era para dar muito mais de acréscimo. Se pudesse, ele acabava o jogo com 49,50. Dito e feito. Ele estava tão apavorado que ele acabou o jogo 15 segundos antes do que ele prometeu. Dito e feito. É assim que se apita jogo no Brasil. E o que o Marcos Braz fez ontem, o Bruno Spindel, foi o que todo mundo faz, é botar pressão. Vai resolver para o próximo jogo? Talvez vá. Para os próximos 2 jogos? Talvez vá. Mas não vai resolver o problema. E durante o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ser prejudicado de novo. E vai ter que reclamar de novo, porque a nossa arbitragem
é muito ruim, mas muito ruim. É uma lástima um campeonato desse nível, desse porte, com esse orçamento, ter os árbitros que tem. Realmente não dá para aceitar, realmente é para revoltar, mas não adianta só revoltar, é preciso atacar o problema, e ninguém está atacando o problema. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final, bom domingo para todo mundo, juízo e tchau.